A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré, 19 de junho de 2026. Mateus capítulo 15, versículo 21, nosso querido irmão cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo, queridos, e a revelação de Deus. Vila Ré tem muitos cultos na semana, um culto atrás do outro, né, irmão? Isso quer dizer que a igreja é cheia, é muito espiritual a igreja, e a Irmandade vai buscar coisas que vêm dos céus, né? Vamos ouvir, irmãos? Quem é o ancião dessa igreja é o nosso querido irmão Nenê, né? Mas nosso irmão Lino está atendendo 2 cultos diretos, né? Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Está no Evangelho segundo Mateus. Eu vou procurar o capítulo, irmãos. Evangelho segundo Mateus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 15. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Iniciaremos, irmãos, a leitura no versículo 21. O subtítulo é A Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra narrada por Mateus está também num outro evangelista, salvo engano, no livro de Marcos. E ela conta então a história dessa mulher cananeia. Uma mulher cananeia, ou um cananeu, naquela época, irmãos, eles não tinham um bom relacionamento com os judeus. Eles não eram considerados o povo de Deus, porque eram considerados um povo pagão. Não serviam ao Deus de Israel. E quando diz a palavra que o Senhor, saindo dali, ele foi para a cidade de Tiro e Sidom. Essas 2 cidades, irmãos, ficavam no Líbano, naquilo que nós conhecemos hoje como Líbano. À época não tinha esse nome, mas hoje é o país do Líbano. Portanto, ele saiu de onde estava, da Galileia,
andou cerca de 50, 70 quilômetros, uma caminhada de 5 a 7 dias, para ir num país vizinho, porque ele estava saindo de onde estava, pois o embate com os escribas, os fariseus, estava muito forte, e ele precisava de alguma forma sair, ter um retiro, para meditar, para, enfim, se preparar para o cumprimento da sua missão. Irmãos, uma mulher cananeia, se nós retroagirmos na história, para nós entendermos a extensão dessa obra que o Senhor fez, os cananeus, irmãos, se nós retroagirmos na história de Noé, que nós conhecemos bem, vem o dilúvio, Deus predestinou Noé a construir uma arca, a colocar os animais, e ele navegou durante muitos dias, até que as águas baixassem. Quando baixou, ele então, em terra seca, diz a palavra lá em Gênesis, que ele plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha e provou do fruto da vide. E ele se embebedou, se embriagou, não intencionalmente, mas se embriagou. E nessa embriaguez, irmãos, ele então se despe, fica nu. E ele tinha então 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E Cã, ele descobre a nudez do seu pai. E ele acha graça. Ele não teve o pudor de não expor a nudez do seu pai. E ele vai até os seus irmãos e conta então que o pai está nu na tenda. Por certo, estava embriagado, dormindo. E os 2 irmãos, Sem e Jafé, eles pegam uma toalha, uma coberta, vão de costas e cobrem a nudez do seu pai. Glória ao nome santo do Senhor. Porque descobrir a nudez das pessoas, a nudez moral, a nudez intelectual, nunca é boa coisa. Nunca é bom. Expor quem quer que seja, nunca é bom. E eles o fizeram. Ou ainda, Cã fez, e os seus irmãos tiveram o discernimento de não olhar para a nudez do seu pai. E diz a palavra, irmãos, que quando Noé acordou, e disseram a ele o que aconteceu, ele amaldiçoou, não Cão, mas ele amaldiçoou o filho de Cão, que era Canaã. E ele amaldiçoou dizendo, servos dos servos serão os teus filhos. Porque fez aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. E esta mulher, irmãos, é descendente então dos cananeus. Tinha sobre si, a terra de Canaã tinha sobre si esse estigma, porque era um povo descendente então dos filhos de Cão, tinha este Canaã, que deu origem aos cananeus. Glória ao nome santo do Senhor. Então era um povo apartado do povo judeu. Não era considerado um povo santo, era considerado um povo pagão. E diz então a palavra, para entendermos a extensão da obra que o Senhor fez, o Senhor então foi para as cercanias de Tiro e de Sidom, cidades idólatras, cidades que adoravam Baal, adoravam Astarote e tantos outros deuses. Mas ele foi até lá, glória ao nome santo do Senhor, foi aonde não era necessariamente o seu povo, saiu das redondezas de Israel, porque tinha lá uma obra a ser feita, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor irá onde nós nem imaginamos, irmãos, mas ele vai buscar as suas ovelhas, glória seja o Senhor. E ele então, irmãos, neste percurso, já chegando naquelas cidades, como lemos aqui, uma mulher sai gritando, clamando, pedindo socorro a ele, e clamava, Senhor, filho de Davi, Jesus,
Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra que o Senhor não lhe respondeu palavra, e ela gritava ainda mais alto, porque quando a necessidade bate, irmãos, nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que buscar. O tamanho da nossa fé, muitas vezes, irmãos, é determinado pelo tamanho da nossa busca. Se buscamos com fé, com determinação, é porque temos fé, mas se não buscamos, é porque a nossa fé é pequena. E esta mulher, que não era do povo de Deus, ela clamava porque ela tinha uma necessidade. Glória seja ao Senhor. E se alguém aqui está clamando e o Senhor não está lhe respondendo palavra, isso não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Clama mais forte que Ele vai te ouvir. Clama de um puro e sincero coração, Ele vai te ouvir. E não só te ouvir, Ele vai te atender. Glória ao nome santo do Senhor. E ela então clamava, irmãos, cada vez mais forte, a ponto de incomodar aqueles que deveriam ser facilitadores. Os discípulos de Jesus, em algum momento, se indignaram com o clamor daquela mulher. Aqueles que deveriam facilitar o acesso daqueles que buscavam o Mestre, foram eles dizer: Mestre, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Glória ao nome santo do Senhor. Sejamos facilitadores nesta obra. Não afastemos aqueles que buscam o Senhor. Não despeçamos aqueles que buscam o Senhor. Antes, facilitemos o caminho. Facilitemos o acesso, irmãos. Glória seja o nome santo do Senhor. E Jesus, então, ouvindo os discípulos, disse: eu não vim senão para os meus, para as ovelhas perdidas do rebanho de Israel. E aquela mulher clamava ainda mais forte, a ponto de se sentir ignorada pelo Senhor, já que Ele não lhe respondia a palavra, até chegar ao ponto em que Marcos vai narrar que ele entra numa casa, e esta mulher então vai aos seus pés, se joga aos seus pés e adora o glória ao nome santo do Senhor. E ela fala: Senhor, socorre-me, glória seja o nome santo do Senhor. Uma oração com três palavras. Senhor, socorre-me, glória ao nome santo do Senhor. Está lhe faltando palavra para orar, está lhe faltando palavra para clamar. Eis aqui uma sugestão: Senhor, socorre-me, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor então diz a ela: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, porque ela dizia: a minha filha está miseravelmente endemoniada, Senhor, socorre-me. E ele dizia: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, ela não se indignou com aquelas palavras. Pelo contrário, ela deu uma demonstração de fé tão linda, tão maravilhosa, tão sublime. É verdade, Senhor, não se tira o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem do seu Senhor. Glória seja o nome santo do Senhor. Um exemplo de humildade, um exemplo de resignação. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Diz a palavra que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória ao nome santo do Senhor. Este é um caminho dos humildes, irmãos. E o Senhor ficou tão maravilhado, tão impressionado, que disse: ó mulher, grande é a tua fé, glória seja ao nome santo do Senhor. Irmãos, ela sendo cananeia,
mesmo sendo uma pagã segundo os critérios da época. Ela conhecia a palavra, ela creu no Senhor Jesus, e ela não se indignou, irmãos, porque por certo conhecia a palavra. O Senhor nos pergunta: conhecemos a palavra de Deus? Porque se conhecemos, irmãos, acharemos solução para todos os nossos problemas. Acharemos palavras de clamor para todas as nossas necessidades. Glória ao nome santo do Senhor. E pode ser que alguém se pergunte: mas que forma de tratar uma pessoa? Precisava chamá-la de cachorrinho? Não era no sentido pejorativo, irmãos. Todos aqueles que não eram judeus, que não eram povo de Deus, eram tratados, eram conhecidos e chamados pelos judeus como cachorrinhos ou como cachorro. Não no sentido pejorativo, mas para designar aqueles que eram alheios à fé, eram alheios às tradições judaicas. Então não era um sentido pejorativo. O Senhor não estava humilhando aquela mulher, porque o Senhor não humilha ninguém. O Senhor, Ele exalta, mas Ele não humilha. Mas se tu se humilhares hoje por alguma coisa feita, se deixares da tua soberba e da tua arrogância, o Senhor promete: exaltar-te-ei na minha presença. Glória seja ao nome santo do Senhor. O cuidado que Deus sempre teve, irmãos, com todos os povos. Os judeus eram a nação eleita, amada, mas rejeitaram. Como diz em João: o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E esta graça então chegou aos gentios, que somos todos nós. Se lembrarmos e conhecermos a passagem de Ruth, irmãos, naquele tempo, os segadores, na época das colheitas, eles vinham colhendo o trigo. E em Levítico, na lei de Moisés, já estava determinado aos segadores, quando colhessem o trigo, quando fizessem os feixes, quando tivessem os seus molhos prontos, que pegassem e levassem até um determinado ponto. Nesse caminho, nesse percurso, aquilo que caísse no chão dos seus molhos, do rabiscar espigas, não era permitido que eles voltassem para pegar. Eles não podiam voltar para pegar, porque já não eram mais deles. O que caísse era para atender os pobres, os necessitados, os estrangeiros, os cachorrinhos. Glória ao nome santo do Senhor. Então não era para voltar e pegar, porque já não era mais aquele que colhia. Glória seja ao nome santo do Senhor. E na história de Ruth, irmãos, para voltar ao contexto da palavra, Boaz, quando identifica Ruth, tem simpatia por ela, diz aos seus servos: deixai cair um pouco mais, para que ela também possa pegar um pouco mais. E ainda orientou: quando pegar os feixes que traziam as costas, quando você estiver trazendo, disse ele, dá uma sacudidinha para cair um pouco mais. Vai cair um pouco mais na tua trilha, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Vai sobrar um pouco mais para ti. Vai sobrar um pouco mais de trigo para você levar para a tua casa. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, o cuidado que Deus tinha com os pobres, os necessitados, os estrangeiros, já estava previsto lá atrás. Por isso que quando ele diz para essa mulher: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela conhecia a palavra, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E bem-aventurados seremos nós, se conhecermos a palavra e praticarmos a palavra. Glória seja o nome do Criador. E diz aqui, irmãos, que quando ele então se encanta com a fé desta mulher, e foram tão poucas as vezes que o Senhor se encantou com a fé de alguém,
da maioria das vezes que ele se encantou, nem foi como judeus, como centurião romano: Senhor, meu servo jaz enfermo. E ele disse: eu vou com você e vou dar saúde a ele. E ele disse: nem precisa ir, Senhor. Basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Glória ao nome santo do Senhor. Oh, irmãos, quem dera o Senhor derrame fé nessa igreja hoje. Quem dera o Senhor derrame um pouquinho mais de fé, mais de humildade, porque um coração quebrantado Deus não resiste. Glória ao nome santo do Senhor. E quem de nós já não teve a experiência, não é, irmãos, de estar em algum lugar, comendo alguma coisa, e de repente chega um cachorrinho, e quanto mais humilde é o cachorrinho, que chega e fica te olhando, fica paradinho, olhando para você com aqueles olhos como que clamando: dá um pouquinho para mim. Glória ao nome santo do Senhor, dá um pedacinho para mim. Nós que somos homens, nós que somos maus, nós que temos um coração muitas vezes duro, nos curvamos, nos apiedamos de um animalzinho, que olhar com um olhar piedoso, que não fala, obviamente, mas está quase que clamando: dá um pedacinho para mim, dá uma migalha para mim. Quanto mais o nosso Deus, glória ao nome santo do Senhor, está te vendo, está nos vendo e nos atenderá. Glória seja ao nome santo do Senhor. E se você veio buscar, se você veio pedir por alguém, se veio pedir por uma necessidade que não é tua, leve este pedaço de pão. Leve este pedaço de pão para aquele que tu vieste buscar em nome dele. E se alcançarmos crer, irmãos, quando chegar na tua casa, a obra já estará feita. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra de quem prega não tem poder, mas a palavra dita, inspirada por Deus, se nós tivermos fé, chegaremos nas nossas casas, e quem sabe, se a nossa fé alcançar, a obra já terá sido feita, porque ele não foi à casa dessa cananeia, ele apenas disse: seja feito como tu desejas. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor encerra esta palavra dizendo: seja feito como tu desejas. Glória seja o Cordeiro Santo de Deus. Então, irmãos, a providência de Deus nunca nos abandonou e nem nunca nos abandonará. E a graça de Deus, ela abraça não só os domésticos da fé, mas se tu que está aqui pelas primeiras vezes ainda não faz parte desse rebanho, ele disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas do rebanho de Israel. Se tu és uma ovelha e está em outra aprisco ou está perdido, hoje o Senhor te arrebanha dentro desta graça maravilhosa. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.